que você faria se um dia acordasse em um lugar estranho? Um dispositivo está preso ao seu pescoço, e você é obrigado a participar de um jogo mortal, que envolve fazer algo terrível com as mulheres ao seu redor. A falha em obedecer significa morte. É exatamente sobre isso que Euphoria se trata, desenvolvido pela Clock Up e lançado em 2011 no Japão. Euphoria conta a história de Takato Keisuke, que um dia se viu acordando dentro de uma instalação com outras 6 mulheres e foi forçado a participar de um jogo mortal, de vida ou morte. O jogo foi remasterizado em 2015 e 8 meses depois, a Manga Gamer lançou a tradução oficial em inglês, disponibilizando o jogo para um público global. Agora, o que eu estou descrevendo é um nível superficial do que esse jogo tem a oferecer, porque para falar a verdade, Euforia é mais do que isso. Esse jogo não é para os fracos de coração, pois contém coisas que nem eu pessoalmente conseguia aguentar. Euforia começa com Takado Keisuke acordando em uma sala branca de uma instalação, onde um dispositivo estranho está enrolado ao seu pescoço. A princípio, parece ser um monitor de sinais vitais, mas depois descobrimos que ele serve para um propósito muito mais sinistro. Keisuke se perguntava como ele chegou ali, já que a última coisa que ele se lembra é de ter adormecido de cueca em casa. Não muito tempo depois, a luz vermelha em cima da porta fica verde. Keisuke atravessa e entra em outra sala branca. Dessa vez, ele não está sozinho. Aqui somos apresentados a 6 outros personagens: Kanai Hokari, amiga de infância de Keisuke; Rika Kabiba, a parasita irritante, quer dizer, a caloura de Keisuke; e Kanai, a representante de classe; Miyako Ando, a garota legal e silenciosa; Kini Byakuya, a professora de inglês; e finalmente, a garota mais popular e misteriosa, Manaka Nemo. Todos eles vieram do mesmo lugar, a Academia Hokukei Kenko. Assim que os personagens se reúnem, uma voz anuncia que eles estão participando de um jogo. As regras são simples. O objetivo deles é destrancar 5 portas seladas, para chegar à superfície e escapar. Cada participante recebe um dos 2 papéis, um destravador ou uma fechadura. Esses papéis são determinados pelo biológico. Aqueles com cromossomo XY se tornam destravadores, enquanto aqueles com cromossomo XX são fechaduras. Mas, olhando para os nomes dos papéis dados, não precisa ser um gênio para perceber que apenas homens podem ser destravadores, e apenas mulheres podem ser fechaduras. Após o término da explicação, Miyako explode em fúria. Provavelmente sobrecarregada pelo estresse e pela tensão da situação. Ela se recusa a participar desse jogo perverso. Os outros tentam acalmá-la, pois sabem que suas vidas estão em jogo. Mas Miyako não escuta. Para ela, isso é apenas uma pegadinha horrível, ou uma piada muito cruel. Keisuke se aproxima na tentativa de argumentar com ela, mas isso também falha. Ela está muito agitada, e honestamente, quem pode culpá-la? Quando você é o único homem em uma sala cheia de mulheres, e seu papel designado é destravá-las, é difícil parecer confiável. Especialmente quando tudo sobre essa situação parece projetado para te beneficiar. Então, Miyako toma uma decisão fatal. Ela declara que está desistindo do jogo. A voz reconhece a sua declaração, e pede para que ela confirmasse mais uma vez. Miyako, ainda ignorante de sua situação, repete que quer sair. De repente, a sala fica escura. Alguns segundos depois, a luz retorna, mas Miyako, ela desapareceu. Enquanto todo mundo a procurava freneticamente, a porta à sua frente se destranca de repente. Todos entram na sala seguinte. E aqui, testemunhamos a primeira morte do jogo. Na frente deles está Miyako, amarrada a uma cadeira elétrica. Uma mordaça abala sua voz, tornando-a incapaz de falar, exceto por um som de gemido. A voz retorna, explicando ao grupo que o crime de Miyako foi a recusa em participar. Sua punição é a morte por eletrocução. Não é uma cena bonita. Durou alguns minutos e, depois disso, a porta para a sala seguinte se abriu. Horrorizados com o que acabaram de testemunhar, e desesperados para não compartilhar o mesmo destino, o resto do grupo prossegue imediatamente. Foi um começo brutal, mas por mais perturbadora que a morte de Miyako tenha sido, é apenas o começo. As coisas ficam muito piores a partir daqui. Enquanto os outros ainda estão processando o que acabou de acontecer, Keisuke se afasta silenciosamente e retorna para a sala onde a Miyako foi executada. Assim que ele estava prestes a fazer algo impensável, Nemo aparece atrás dele e o abraça. Keisuke fica atordoado. A princípio, ele acha que ela está tentando ser íntima, mas rapidamente percebe a verdade horrível. Nemo viu tudo, e agora está ameaçando expô-lo para Kanai. Keisuke está horrorizado. Kanai é sua amiga de infância,
alguém que ele preza profundamente como uma família. A ideia de ela descobrir seu desejo doentio pervertido o destruiria, mas Nemo não se importava com nada disso. Ela finalmente conseguiu algo que pode usar para chantageá-lo. Nemo concorda em manter esse segredo, com uma condição. Ele deve atender aos seus pedidos. Relutantemente, Keisuke concorda. Para selar o acordo, ela pede um beijo. Keisuke hesita, mas depois obedece. Apenas para ver Kanai os observando enquanto entra na sala. Sua expressão era de puro choque. Ele imediatamente se afasta, desesperado para explicar a situação. Mas Nemo o impede, e apenas lhe dá um sorriso sinistro. Ela se recusa a deixá-lo ir, e resolveu um mal-entendido. Em vez disso, Nemo decide mantê-lo ali, e faz seu primeiro pedido. Ela quer que ele escolha Kanai como a fechadura. Keisuke obviamente se recusa, já que não quer que Kanai sofra nada desse jogo doentio. Mas guarde esse primeiro pedido em sua mente, pois voltaremos a ele mais tarde no vídeo. Por enquanto, a voz retorna, para anunciar o início do segundo jogo mortal. Aliás, se você não estiver na rota rica, prepare-se. Ela vai ser extremamente irritante. A voz instrui a Keisuke a escolher uma fechadura. A partir daqui, o jogo se divide em 4 rotas possíveis. Antes de continuar, vamos falar sobre como o sistema funciona. Keisuke deve completar 5 turnos para terminar o jogo. Para entrar na rota de uma garota específica, ele deve escolher a mesma garota repetidamente durante esses 5 turnos. Uma vez feito isso, a história se ramifica, com base nessa rota. Você pode explorar todas as rotas se quiser a história completa, mas se quiser ir pelo caminho mais fácil e ver o final verdadeiro, então só escolha a Nemo. Escolher a Nemo como sua rota principal não é necessariamente um erro. Na verdade, mesmo que você pule as outras rotas, você ainda vai entender a história de Euforia, porque os finais das outras garotas apenas fornecem pedaços do que está acontecendo no mundo do jogo. Mas o final verdadeiro é através da rota da Nemo. A rota da Rini é a única que se conecta vagamente à rota da Nemo. Mas mesmo que você não tenha passado por todas as rotas e tenha ido direto para a rota da Nemo, já que leva ao final verdadeiro, você ainda vai entender qual é a verdadeira história de Euforia. Então, antes de continuar, eu quero que todos vocês saibam que a história de Euforia é praticamente a mesma em cada rota. A única diferença é que tipo de punições serão dadas aos personagens em sua rota específica. Então, para contar essa história sem estragar muito da reviravolta na trama, nós começaremos com a Natsuki. Existem 2 razões para essa decisão. Uma, a punição dela não é muito exagerada. É considerada branda comparada às outras rotas. De fato, as coisas pelas quais ela passou conforme o jogo progredia ainda são toleráveis comparadas ao que as outras garotas passaram. Então, é o lugar perfeito para começar o jogo. E 2, você não vai perder nada importante, já que a progressão da história é bem idêntica até nós chegarmos a uma certa parte do jogo. E nesse ponto, você praticamente sabe a essência do que Euforia é, entre aspas. Supostamente, parece ser antes da grande reviravolta na trama. Então, com isso fora do caminho, nós podemos finalmente começar. Após pensar bem, Keisuke escolhe a Natsuki e entra em uma sala totalmente branca, onde uma caixa apareceu na frente dele. Quando aberta, ela revela um conjunto de instruções detalhado de como ele deve punir a participante selecionada. Essa punição ficará cada vez mais extrema quando nós progredimos através das outras rotas. E é por isso que selecionar Natsuki primeiro é a melhor opção. Após completar o primeiro turno, Keisuke e os outros têm 30 minutos para descansar antes da próxima rodada. Durante essa pausa, Keisuke decide explorar a sala branca, em busca de quaisquer necessidades fornecidas. Leva alguns minutos, para ele perceber que eles apenas esperam apenas o mínimo indispensável. O banheiro é apenas um balde, e a única água potável era morna, e também foi colocada em um balde. Eles são tratados como animais aqui. No entanto, uma sala se destaca. Através da janela de vidro, ele vê um interior luxuoso, por um lustre, e uma mesa posta com comida extravagante. Esta é a sala VIP, acessível apenas após completar o turno bônus. Felizmente, a punição do turno bônus não é tão terrível, mas eu não consigo evitar de sentir que ela foi projetada dessa forma apenas para nos dar, os jogadores, um respiro.
Porque depois disso, a tortura escalou. Com alguns minutos restantes, Keisuke retorna ao salão onde Miyako morreu, para encontrá-la vazia. Como se ninguém nunca tivesse estado lá. Enquanto ele se perguntava como eles tinham escondido o corpo dela, Nemo então apareceu e começou a perguntar a ele sobre como ele se sentiu, se forçando sobre as outras garotas. Ela ameaçou expor a verdadeira natureza dele para Kanai, a menos que ele cumprisse sua exigência. Relutantemente, Keisuke concorda. Nemo emociona com respostas, diz a ele para escolher a mesma garota para o próximo quarto turno, prometendo que algo incrível vai acontecer. Após alguma conversa tensa de um lado para o outro, a voz anunciou o início do segundo jogo. Assim que o segundo jogo termina, nós vemos uma cena desconfortável de Rika, querendo desesperadamente usar o banheiro. O problema aqui é que a atitude dela é excessivamente irritante. Todos ao seu redor disseram a ela que ela precisava usar o balde, porque eles não tinham banheiro lá. Mas Rika decidiu fazer birra em vez disso. Agora, se você acha que como ela agiu aqui foi irritante, então a próxima cena fará você querer dar um tapa nessa garota. A voz anunciou um jogo bônus, prometendo acesso à sala VIP para os participantes. Natsuki, sendo a professora atenciosa que é, prioriza o bem-estar de seus alunos e decide participar. Keisuke, por outro lado, despertou seus impulsos mais sombrios. Desejando mais prazer, então ele se inscreve. Como eu falei antes, as punições do jogo bônus são relativamente brandas. Sempre favorece as garotas. Esses momentos são as únicas vezes em que as garotas desfrutam de sua interação com Keisuke, já que elas estão no controle. Independentemente do resultado, ambos acabam se sentindo satisfeitos. Assim que o jogo bônus termina, Rika corre em direção a Keisuke e exibe o comportamento mais irritante de todos. Ela aponta alegremente que a sala VIP agora está aberta, insinuando que ela quer entrar. Pera aí, com licença. Não vamos esquecer que Keisuke e Natsuki fizeram todo o trabalho pesado para manter todos eles vivos. E essa garota acha que pode simplesmente entrar? Nesse ponto, a Rika é oficialmente uma parasita. O ato fofinho dela não me engana. Ela está se aproveitando de todo o esforço deles. Mas Natsuki, sendo a professora altruísta que é, renunciou aos seus direitos à sala VIP. Essa mulher que tem feito todo o trabalho duro e nem sequer tomou banho ainda. Ela desiste de sua chance, pelo bem de Rika. E se isso não for irritante o suficiente, Nemo entra na conversa, reivindicando seu próprio direito à sala. Mas certamente eles apreciarão o gesto gentil de Natsuki, né? Quer dizer, certamente a Rika vai apreciar isso, né? Certo? Certo. Ai, cara. Eu gostaria que esse fosse o caso. Naquela noite, Natsuki e Keisuke testemunham Rini acordar e entrar na sala onde Miyako morreu. Ela parecia estar procurando algo. Isso será explicado mais tarde na rota dela. Mas por enquanto, não significa muito pra nós. Nada mais aconteceu depois disso. E nós prosseguimos para o dia seguinte. Agora, lembra quando eu mencionei que Rika estava sendo irritante? É aqui que ela realmente mostra isso. Depois de terminar a terceira rodada e a quarta rodada, a rodada bônus foi anunciada. Como de costume, tanto Keisuke quanto Natsuki participam. Quando terminaram e ouviram o anúncio de que a sala VIP estava aberta, Rika disse descaradamente a todos o quão feliz ela estava por finalmente descansar, ignorando completamente que foi o trabalho duro de Keisuke e Natsuki que abriu a sala. Quando Kanai sugeriu que Keisuke deveria usar o quarto em vez disso, Riki teve a audácia de culpá-los. Honestamente, se você não tá irritado com essa desgraçada aqui a essa altura, com certeza tem algo de errado com tu, meu amigo. Claro, Nemo concorda com ela. Ela adorava provocá-lo. Mas Keisuke os ignorou e foi direto para a sala VIP, antes que aquelas parasitas pudessem dizer mais alguma coisa. Dentro da sala VIP, Keisuke notou algo estranho. E quando ele falava com Natsuki, a comida atrás deles, de repente desapareceu. Isso deixou ambos perplexos. Como ela pode desaparecer assim? É aqui que as cores ao redor do pescoço deles entram em jogo. Como mencionado anteriormente, as cores fazem mais do que apenas medir a vitalidade. Eles podem manipular a percepção e a consciência. É assim que o corpo de Miyako conseguiu desaparecer. Keisuke chega à conclusão de que o mestre do jogo
deve ter manipulado sua percepção pra ver outra coisa. Ah, mais sobre isso. Mas explicar mais a fundo estragaria o final verdadeiro. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto. Depois disso, Natsuki e Keisuke conversam um pouco. E é quando Natsuki descobriu que Keisuke estava sendo chantageado pela Noemi. Falei errado, pela Nemo. Ela não sabia de tudo, afinal Keisuke não vai contar pra ela. Quer dizer, eu não culpo ele. Imagina contar pra professora que você tá sendo chantageado porque alguém descobriu sobre o seu fetiche doentio e perverso. De ser excitado pela visão de corpos mortos. Ai, cara, por que eu tô fazendo esse vídeo? Mano, vale sacrificar a sanidade por view? Acho que vale. Quem sabe qual seria a reação dela? Natsuki ofereceu ajuda, mas Keisuke recusou. Não querendo comprometer tudo e arriscar que Kanai descobrisse o que aconteceu com ele, com apenas um jogo restante, ela decidiu manter isso segredo, até o final. No dia seguinte, fomos presenteados com Dracena. Ai, irritante de Rika, agindo de forma excessivamente infantil. Amanhã começa com Rika pedindo um sanduíche no quarto VIP. Isso pegou Keisuke de surpresa, porque não havia nenhum sanduíche no quarto final. Ele perguntou a Nemo se isso era verdade. Aparentemente, o Game Master havia fornecido uma caixa contendo sanduíche suficiente para todos. Agora, eu sei que todo mundo tá pensando. Se havia tantos sanduíches, por que os demais não mencionaram antes? Você adivinhou, Rika comeu todos eles. Quando confrontada, ela justificou dizendo que era um presente de Nemo, e que ela não tinha o direito de comer todos eles. Ai, cara, essa parasita ingrata. Acho que o mundo inteiro gira em torno dela. E que ela merece ser tratada com gentileza. Esquecendo completamente de que eles estão em um jogo da morte. Surpreendentemente, Keisuke permaneceu tolerante. Ele queria perguntar se ela notou algo estranho durante a sua estadia na sala VIP. Mas essa merda simplesmente fugiu, acusando Keisuke de esconder a comida. Escuta aqui, seu merdinha. Após o quinto jogo terminar, o alívio começou a tomar conta, pois todo mundo se sentiu confiante de que haviam terminado e poderiam finalmente sair. No entanto, enquanto esperavam em frente à porta, eles notaram que ela não abria, e então o monitor atendeu, revelando que eles teriam que esperar 3 horas antes que a trava fosse liberada. Sem mais nada pra fazer, Keisuke conversou com todo mundo antes de acompanhar Kanai, que parecia cansado por algum motivo. Ele ficou ao seu lado e, inesperadamente, adormeceu perto dela. Quando ele acordou, o lugar estava estranhamente silencioso. Enquanto ele procurava de sala em sala, ele não conseguia encontrar ninguém. Eles o abandonaram? Keisuke verificou a hora e seu sangue gelou. Os números estavam subindo. Não era uma contagem regressiva. Ele correu para a porta de saída e viu que a luz há muito tempo estava verde e a porta estava ligeiramente entreaberta. Quando ele entrou, uma voz falou com ele e o parabenizou. Agora era a hora de começar outro jogo. Keisuke sentiu sua raiva crescendo. Ele tinha acabado de escapar de um jogo da morte, e agora eles queriam que ele jogasse outro jogo, mas ele não tinha o luxo de ficar com raiva, pois a voz revelou que ele precisava resgatar todo mundo. A voz lhe deu uma desvantagem. Mesmo que alguém morresse, ele ainda poderia prosseguir. Isso é meio sinistro, mas tudo bem. Só espero que a primeira pessoa que ele resgate não seja colocada em uma situação perigosa. Ah, qual é? Dentro do tanque? Keisuke viu uma Natsuki inconsciente, acorrentada a uma cruz de pedra. A voz lhe disse que ele tinha um tempo limitado para salvá-la. E para dificultar as coisas, a alavanca estava carregada com uma corrente elétrica, que aumentava de voltagem quanto mais ele puxava. Keisuke deu seu melhor e conseguiu movê-la um pouco. Apesar da corrente elétrica estar destruindo sua mão lentamente, isso é o suficiente para ele acreditar que será capaz de salvar sua professora. Mas assim que ele celebrou essa pequena vitória, uma descarga de eletricidade percorreu sua mão. Acontece que a voz havia aumentado a voltagem ao máximo, deixando Keisuke momentaneamente paralisado, incapaz de se mover. Ele observou impotente, enquanto a água encheu o tanque, afogando Natsuki. Ele falhou em salvar sua professora.
Ao cair na inconsciência, ele ouviu a voz de Natsuki, o incentivando a não desistir. Milagrosamente, isso o deu força. Enquanto ele se levantava, a voz anunciou que ele havia falhado em salvar uma pessoa. E como se estivesse no mundo dele, disse para ele fazer melhor da próxima vez. E abriu a porta da próxima sala. A próxima pessoa era Nemo, presa a uma parede com uma besta apontada para ela. Honestamente, essa era a oportunidade perfeita para deixar essa vagabunda morrer. Afinal, a morte dela significa que seu segredo vai estar seguro. Mas no último segundo, antes do cronômetro zerar, Keisuke a protegeu e desligou o dispositivo, salvando sua vida. Embora ele tenha salvado, ela disse nem obrigado, mano. Além de cuidar de seu braço sangrando, os dois formaram uma trégua temporária. E Keisuke pediu ajuda para salvar os outros, enquanto Nemo relutantemente concorda. Em seguida, eles salvam Rini, que estava amarrada e amordaçada em uma guilhotina. Para salvá-la, Keisuke teve que pedir que a lâmina caísse em um certo momento, já que a corda estava enrolada em um arame farpado. A terceira pessoa era Kanai, trancada dentro de um tanque cilíndrico com uma bomba relógio. Para libertá-la, eles tiveram que resolver uma equação complexa. Eu adoro essa parte, porque a forma como eles resolveram é incrível pra caramba. A anime começou a recitar as frases em latim. Omnes una onex tons, dum spiro, per agusta adguste, per adgnum verbensum. Ai, eu peço desculpa se eu estraguei essa fase. Essas frases em latim aparecem na regra do jogo da morte. Enfim, depois de anotar a palavra em latim, eles a converteram em numerais e deveriam contar cada palavra. Mas Rini interrompeu e disse a ele que a resposta correta era paredisum. Você pode estar se perguntando, ué, por que essa palavra específica? Mas tudo será revelado em breve. Então, ó, tenha isso aqui em mente. Depois de atribuir um valor numérico à palavra paradisum, eles a calcularam e obtiveram um número 1193 como resposta. Em seguida, somaram os dígitos individualmente para obter 14, e depois tomaram esses dois dígitos novamente para obter a resposta final, 5. Depois de ensinar esse número, Kanai foi libertada, e eles prosseguiram para a porta final. Assim que entraram, o grito alto de Rika pode ser ouvido. Ela está dentro de uma caixa de vidro, que a está esmagando lentamente. A condição para salvá-la é bem simples: escolher alguém ou se machucar. Kanai inicialmente se ofereceu. Parecia a pessoa atingida, mas Keisuke não queria isso. Vendo que a Rika estava morrendo por sua causa, Nemo fica à frente e começa a xingá-lo, enquanto também dá socos em seu rosto. Como Keisuke já estava irritado com Nemo desde o início, ele surta e espanca ela até ela ficar inconsciente. Rapaz, o que foi isso? Nesse momento, a voz o parabenizou e libertou a Rika. No entanto, em vez de agradecê-lo, ela correu em direção a Nemo, chorando, enquanto fazia aquela cara de idiota feliz. Quando estavam totalmente descansados, os 5 seguiram para o túnel escuro. Eles continuaram correndo, até avistarem uma grande porta de metal. Trabalhando juntos, eles abriram a porta, e chegaram ao que parece ser um túnel subterrâneo. Kanai imediatamente apontou que a saída não estava longe de sua localização. Keisuke não perdeu tempo, e avançou. Mas quando continuava, sua visão começou a embaçar, e ele acabou desmanhando. Depois de um tempo, o Keisuke acordou, no que parece ser um bunker subterrâneo, abastecido com comida e água suficiente para alguém sobreviver lá. Ele não sabia há quanto tempo estava consciente, mas sabia que tinha que encontrar Kanai e os outros. Uma escada próxima o levou a uma floresta. Saindo para o ar livre, Keisuke observou ao seu redor e percebeu que a instalação onde foram mantidos no cativeiro era perto de sua escola. Aliviado por saber que estiveram tão perto o tempo todo, ele continuou andando, até encontrar uma caverna e entrar nela. E quando explorava, ele ouviu vozes e rapidamente se escondeu. A voz pertence a 2 estudantes, em traje de túnica, discutindo uma reunião. Intrigado, Keisuke se disfarçou como um dos estudantes de túnica e foi para o local da reunião. Lá, ele viu a Rini vestida com uma roupa semelhante à de um sacerdote. Isso será explicado melhor em sua rota, mas por enquanto, tudo que você precisa saber é que a Rini estava liderando um culto.
Depois que ela fez um discurso de culto, ela encarregou alguns estudantes de remover um bloqueio perto do local da reunião. Pela conversa deles, Keisuke descobriu que a Hine estava procurando na segunda noite, quando a viram. Ela estava procurando por uma saída. O estudante cavou mais a fundo e descobriu uma porta que levava de volta à instalação. Enquanto os outros corriam para informar a Hine, Keisuke entra, sorrateiramente, esperando encontrar o corpo da sua professora. Sinceramente, qual a percepção desse cara com corpos mortos? Felizmente, ele não encontrou, mas ele descobriu algo que foi muito pior. Em um monitor, ele viu algumas estudantes de sua escola sendo agredidas pelos estudantes masculinos, com Nemo no centro do caos, rindo loucamente e olhando diretamente pro monitor, como se soubesse que Keisuke estava assistindo. Ela declara que havia tomado o controle da escola e mantido Kanai como prisioneira. A raiva surgiu dentro dele e ele correu o mais rápido que podia para a escola. Quando ele chegou, Nemo revelou outra verdade chocante. Natsuki ainda está viva, e ela a usou como isca para atrair Keisuke. E é aqui que as coisas ficaram um pouco nojentas. Nemo ordenou que Keisuke estrupasse sua professora, se quisesse salvar Kanai. Sem outra escolha, Keisuke obedeceu. Mas a essa altura, Natsuki estava sangrando de... bem, você sabe. Caraca, mano, fico com nojo só de escrever isso, mano. E não é a pior parte da história. Mas é inegável que é grotesco. Ah, cara, tô pensando se realmente valia a pena continuar esse vídeo. Depois daquela provocação horrível, Nemo, surpresa, mentiu e trancou Natsuki e Keisuke em uma sala de aula. Isso acabou sendo uma bênção disfarçada, pois deu tempo a ambos para planejar sua fuga. Keisuke descobriu que Natsuki tinha ligações com uma organização externa que lhe fornecia detalhes importantes. Ela sabia onde Kanai estava sendo mantida e explicou mais sobre as colheiras em seus pescoços. Aparentemente, quando Nemo assumiu o controle da escola, ela ganhou o controle da coleira, efetivamente mantendo suas vidas em suas mãos. Os dois elaboraram um plano para salvar Kanai, usando um ataque do grupo de culto da Hine como distração. Esqueci de mencionar antes, mas enquanto Keisuke estava na caverna, o culto de Hine estava planejando tomar a escola e derrubar Nemo. Então, usando esse caos como cobertura, Keisuke resgatou Kanai e os três escaparam da escola. Depois disso, a história avança um ano, mostrando Keisuke e Natsuki na praia. Um flashback revela o que aconteceu após a fuga deles. Natsuki levou Kanai para um hospital para se recuperar, enquanto ela e Keisuke embarcavam em um avião para fugir da área. A rota termina com Natsuki aproveitando seu tempo na praia, se tornando íntima de Keisuke, que agora se tornou oficialmente seu amante. Estamos agora começando a rota de Rika. Uma coisa a notar para outra rota é que a progressão da história permanece em grande parte a mesma. Existem alguns diálogos adicionados aqui e ali, mas nada significativo, o suficiente para alterar a história geral. Até chegar no bunker subterrâneo, que serve como ponto de virada para cada rota de personagem. A rota de Rika é provavelmente a mais interessante que eu já experimentei, perdendo apenas para a rota da Nemo. Se eu tivesse que resumir sua rota, seria um lento declínio mental, humilhação e quebra da mente. No início de Euforia, Rika parecia uma garota inocente, mas seu comportamento mimado e desagradável a torna insuportável. Você não seguir sua rota. É por isso que, na primeira metade do jogo, eu genuinamente a desprezava. Ela liderava minha lista de ódio. Então, quando eu joguei sua rota, esperava uma reviravolta, sei lá. Algo que revelasse sua profundidade oculta. Como se ela estivesse apenas agindo daquela maneira para chamar atenção. E que no fundo, ela tem um lado diferente. Mas cara, isso aqui nunca aconteceu. Esse aí é seu verdadeiro eu. Uma garota irritante, egocêntrica, excessivamente egoísta e infantil. Pelo menos foi o que eu pensei durante a primeira metade de sua rota. Depois de suportar os 3 primeiros castigos, Rika começou a mostrar sinais de desmoronamento. E para lidar com o que estava acontecendo com ela, ela tentou convencer Keisuke de que ele gostava dela. E é por isso que ele sempre continuava escolhendo. Isso claramente não era verdade. E quando Keisuke nega, Rika desmorona completamente, o culpando por tudo. O verdadeiro ponto de virada veio durante a segunda rodada do bônus, onde as coisas começaram a ficar interessantes.
Lembra quando eu disse que a rodada bônus sempre favorece ambos os participantes? Não para Rika. Durante sua rodada bônus, ela foi levada para a sala VIP, um paraíso para ela. Um lugar para escapar dos horrores do jogo, de punição. Mas Keisuke destruiu aquele santuário. Ele fez isso porque o requisito para vencer a rodada bônus era que ela comesse a comida dentro da sala VIP. Com seu molho branco especial. Acho que não preciso explicar o que isso significava, mas você entendeu a ideia. Essa foi a gota d'água. Rika surtou, e ela diz a palavra "eu te odeio". A partir daquele momento, seu comportamento mudou drasticamente, e ela se tornou fria com todo mundo. Abandonando sua voz aguda, habitual, por um tom baixo e distante. Essa mudança de tom mostrou quão profundamente quebrada ela estava. Ela rejeitou a todos, e parou de se importar completamente. Como a rota de Rika tem uma progressão semelhante à rota anterior, vou pular para a parte em que ela foi colocada dentro de uma caixa de vidro, e lentamente esmagada. Quando chegamos à parte em que devemos salvá-la, o grupo passou pelos mesmos processos de salvar todas. Mas quando se tratou de Rika, Keisuke enfrentou uma escolha crítica, que determinou seu destino. Se ele citasse, o jogo apresentava uma das cenas mais desconfortáveis de todas. Enquanto Rika era lentamente esmagada, Keisuke percebeu que a amava e se arrependeu de não ter se confessado antes. Mas em vez de sentir culpa, Keisuke estava tendo pensamentos pervertidos sobre ela. E no final, assistiu ela ser esmagada. Ela percebeu que a ama todo esse tempo. Se Keisuke não hesitasse, Rika sobreviveu e a história progrediu para o mangue subterrâneo. Dessa vez, em vez de acordar sozinho, Keisuke encontrou Rika do seu lado. Ela lhe disse que, depois que ele desmaiou, ela inicialmente queria deixá-lo, mas como ele a salvou, ela decidiu cuidar dele enquanto ele estava consciente. Percebendo seu sentimento, Keisuke se conversou para ela, e os dois compartilharam um momento íntimo. Depois, ele perguntou sobre o paradeiro de Kanai. Ele descobriu que fazia vários dias de que ele viu a Rika pela última vez. O jogo continuou normalmente, até a parte que Nemo se revelou como uma mentora e capturou Keisuke e Rika. É aqui que as coisas se desenrolam de uma forma diferente da rota anterior. Os dois foram levados para uma sala onde a Rika foi autorizada a ficar com ele. Eles compartilharam outro momento íntimo, antes de Keisuke dizer a Rika para escapar, enquanto ele ia salvar a Kanai. Depois de resgatar a Kanai, Keisuke correu em direção ao porão, onde a Rika estava esperando. Mas antes que pudesse alcançá-la, foi atacada por uma mulher desconhecida, em um traje preto. Na rota de Nemo, mais tarde descobriram que ela trabalhava para Nemo, e ela é a razão pela qual a Nemo conseguiu o controle da escola. Nemo então levou os três para o telhado, para um jogo perverso. Keisuke teve escolher entre salvar a Kanai ou a Rika. Sabendo que Keisuke provavelmente escolheria a Kanai, Rika decidiu ir pro Beleléu para poupá-lo da culpa, mas Keisuke percebeu sua intenção. A tranquilizou de que tudo ficaria bem e avançou contra Nemo. Rika ficou horrorizada. Ela sabia que o guarda-costas de Nemo poderia matá-lo facilmente. Em um ato desesperado para salvá-lo, ela saltou para a morte. Keisuke testemunhou isso e desmoronou em descrença. O jogo então ofereceu uma escolha: recuperar e enterrar seu corpo ou apenas deixá-lo. A correta era enterrá-la. Escolhendo isso, Keisuke correu para o pátio da escola, esperando encontrar o corpo mutilado de Rika, mas não encontrou nada, nenhum vestígio dela. De repente, a mulher desconhecida que o atacou declara que ele tinha completado o jogo. Confuso, Keisuke tentou fazer uma pergunta, mas sua visão escureceu e ele acordou em um hospital, com a Rika ao seu lado. O jogo terminou com um salto no tempo, mostrando Keisuke e Rika em encontro, agindo como amantes. Salve, guys! Agora estamos na Rota da Hine, uma das minhas favoritas, porque revela muito sobre o seu personagem, e a reviravolta na trama no final simplesmente me deixou impressionado. No início de Euforia, Hine parece bastante distante e fria com todo mundo, mas ela nunca os rejeitou totalmente, incluindo Keisuke. Em todas as rotas, não importa o quão duro seja o castigo que Keisuke inflige na garota, Hine entende que não é culpa dele. Ela também é a única que tenta ser amiga de Rika. Isso mais tarde se torna um problema também, se não me engano, pois torna a Rika excessivamente dependente dela, a transformando em uma yandere, com sentimentos românticos por ela. Quanto às punições na rota de Hine, elas não parecem muito repulsivas para mim, mas as duas últimas foram profundamente perturbadoras, especialmente a rodada. Sem entrar em muito detalhe, lembra a cena em Copper's Party, onde vemos Seiki pelas cordas no banheiro? Tá, imagina isso aí. Mas substitua a Hine
e coloque o Keisuke atrás dela, fazendo coisas sujas. Bem, é basicamente isso que a cena quer dizer. Honestamente, não é tão grotesco quanto algumas outras cenas, mas ainda assim me deixou um pouquinho desconfortável. Enfim, a rota de Inen é praticamente a mesma progressão da rota anterior, com pequenas mudanças de diálogo e uma diferença principal. Inen pede de Keisuke de matar Nemo. Nessa cena em particular, depois de salvá-lo de Nemo, ela o levou para a porta anteriormente bloqueada, que eles descobriram mais cedo, apresentando-o ao seu seguidor do culto. Confuso com a situação, Keisuke avista seu colega de classe, Ishikawa, e pede detalhes. Ishikawa explicou que todos na caverna são pessoas que escaparam do governo, de mão de ferro de Nemo. Inen o salvou, e agora, eles a veem com nossa líder. Na caverna, também encontramos Rika novamente, e algo parece estranho. Ela fala de Inen com reverência, quase como se estivesse adorando a um deus. Rika diz a Keisuke que Hina salvará todos eles. Perplexo, ele perguntou o que ela queria dizer com isso, mas Rika apenas deu, dizendo que faria sentido em breve. Quando Hina apareceu, aprendemos um pouco mais sobre como Nemo tomou controle da escola. Ela explicou que Nemo tinha alguém apanhando, e ela usou a coleira ao redor do pescoço deles para manipular os estudantes. Percebendo que sua coleira ainda estava presa, Keisuke implora para Hina tirá-la. Ela concorda, mas apenas se ele se juntar ao culto e completar um ritual. Ela faz tudo isso porque suspeita que Nemo enviou os espiões para se infiltrar nesse grupo. Então, para evitar qualquer risco, ela exige que novos membros passem por esses procedimentos, por segurança. Depois disso, Hina lançou um ataque ao local de Nemo, semelhante à cena das duas rotas anteriores. A diferença aqui é que Keisuke testemunhou o planejamento e a coordenação do ataque, em vez de apenas suas consequências. Acho divertido que a estratégia de Jin não seja sobre violência, mas sobre subjugar seus inimigos, através do medo. Seus seguidores permitiram ser espancados, mas em vez de reclamar, eles se levantam novamente, como zumbis. Rin realmente prova porque ela é líder do culto. Após o ataque, Nemo é capturada e levada de volta para a caverna, com Keisuke trazendo Kanai para se abrigar. Um final feliz, certo? Não exatamente. É aqui que as coisas tomam um rumo perturbador. Ao tratar o ferimento de Keisuke, Rin notou algo em seu pescoço e declarou que é um sinal e o destino. Inicialmente confuso, Keisuke ignorou, sem saber que é aqui que as coisas ficam perturbadoras. Começa com a Rin celebrando sua vitória contra Nemo. Ela então fala sobre como finalmente abrirá o primeiro portão, que leva à Terra Prometida. E a chave para tudo isso é Keisuke. Acontece que o Keisuke é o Messias que ela esteve procurando o tempo todo. Uma coisa que precisamos saber sobre Rin é que a sua mãe também era líder de um culto. E Rin inicialmente não queria fazer parte disso, mas depois de ver a marca no pescoço de Keisuke, ela decidiu seguir os passos da sua mãe. Ela então traz a Nemo e diz aos seus seguidores para fazer o que quiser com ela, enquanto guia Keisuke e Kanai para o porão onde seus seguidores estavam orando. Aqui Rin abre um compartimento secreto na parede, e o que o Keisuke viu atrás daquilo o chocou profundamente. Lá dentro, ele encontrou uma pessoa mumificada, apoiada em uma posição sentada. Rin explicou que essa pessoa era sua mãe, a primeira líder do culto. Ela então agarrou Keisuke e mostrou o símbolo em seu pescoço para seus seguidores. Rin então proclamou que Keisuke é o Messias que sua mãe encontrou anos atrás. Agora é aqui que a história começa a se desenrolar. Aprendemos que, quando Keisuke ainda era criança, a mãe de Rin o sequestrou e fez algo terrível com ele, que resultou em sua gravidez. Você sabe onde isso vai dar? Sim, a mulher na frente dele é na verdade sua filha? Depois disso, Keisuke foi capturado, e Rin fez o que quis com seu corpo. Isso continuou por um bom tempo, até que Keisuke se cansa. Ele a faz de refém e consegue escapar do cativeiro. No entanto, na entrada da caverna, Rika confronta, segurando uma faca. Ela se tornou uma membro de culto, totalmente devota, disposta a fazer qualquer coisa por Rin. Sabendo que Rin precisa de Keisuke, Rika então decide ir pro Beleléu para o impedir de partir, mas isso não funciona, e no final, ela só jogou sua vida por nada. Quando Keisuke está prestes a sair, Kanai acorda. Ele diz para parar. Ele notou que ela voltou ao normal, ou foi o que ele pensou. Ele a viu conversando com alguém, e nessa conversa, ela mencionou se tornar Messias. Isso continuou por um bom tempo, antes de Rin ir mais a fundo na caverna subterrânea. Nesse momento, Keisuke poderia facilmente escapar, mas a curiosidade o venceu, e ele decidiu segui-la. Eles acabam em um grande corredor branco, de frente para uma porta enorme. Rin, animada,
Dizem que eles foram escolhidos para o paraíso, e o força a entrar. Uma luz brilhante os envolve, e a cena muda para o quarto de Keisuke, onde Ino acorda. Sabemos que agora, eles estão morando juntos há algum tempo. Keisuke sente que algo está errado, mas acaba ignorando, dizendo a si mesmo que não é nada. A rota termina aí, nos deixando sem nenhuma explicação. Então, agora que todas as outras 4 rotas foram concluídas, estamos finalmente começando a rota real. A verdadeira história que revelará do que a euforia realmente se trata. A verdadeira rota começa com Nemo, e como de costume, as opções de diálogo seguem a mesma sequência da rota anterior. Mas se prepare, porque as coisas estão prestes a ficar intensamente perturbadoras. Se eu tivesse que descrever essa rota, seria uma mistura de confusão, raiva e ódio. Uma coisa que você vai notar imediatamente é a disposição de Nemo para aceitar qualquer coisa, de Keisuke. Não importa a dor, humilhação ou atos impulsivos, aos quais ele a submeteu. Ela está disposta a aguentar mais, e até anseia mais. Isso torna a punição dela francamente desconfortável, especialmente afinal. Nada poderia me preparar para a última dela. Como eu escrevo isso de uma forma que a maioria das pessoas entendam? A punição final é algo saído diretamente de 2 Girls e 1 Cup, se você... Cara, esse momento na rota de Nemo, mano, me fez questionar minha sanidade. Cara, eu tô vendo essa garota comer merda. Mano, a merda não tá filtrada, não tá pixelada. Mas essa aqui nem é a melhor parte, mano. Meu sofrimento real veio depois. A boca dela estava amarrada e aberta, a deixando incapaz de fechá-la. E o material que saiu foi mostrado em detalhes gráficos, não pixelados. Cara, que vontade de gritar, véi. Se moveu lentamente pra boca dela, e o jogo não se esquivou de mostrar cada detalhe horrível. A pior parte é a escrita. Cara, por que eles descrevem isso com tantos detalhes? O que você quer dizer? Com a garganta dela subiu e desceu pra engolir isso. Ai, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto nem um pouco daquela rota, mano. Ao longo da rota da Nemo, você se sente estranhamente inferior a ela. É uma sensação estranha, porque até agora, a garota que submeteu Keisuke a essa punição todas, começam resistindo a eles, apenas para eventualmente sucumbir ao seu desejo e luxúria, se tornando escravizadas por esse sentimento. Mas Nemo é diferente. Ela nunca mostra nenhum sinal de desmoronamento. Em vez disso, ela suporta tudo e canaliza essa energia para deixar Keisuke com raiva. Ela leva isso ainda mais longe depois que eles escapam da instalação. Você pode notar que Nemo está constantemente tentando deixar o Keisuke com raiva. Se você acha isso irritante, espere até eles saírem. É aí que as coisas saem do controle. Depois de descobrir que sua escola foi tomada por Nemo, Keisuke se junta a Rine para derrubá-la, mas o plano falha, e eles são capturados. É aqui que o sofrimento dele começa. Tudo tem início após sua captura. Dessa vez, Rine está com Nemo. Diferente da rota da Rine, Nemo não a abandona, mas a traz junto. Que é por isso que Rine se torna tão apegada e fará qualquer coisa que Nemo comande. Nemo revela que ela capturou Rine, a emboscando em seu esconderijo. Ela então pede por um voluntário. Rine, vendo uma chance de provar sua lealdade, ansiosamente se oferece. Bem, ela pode se arrepender dessa escolha, porque Nemo tem outros planos. Nemo comanda lições de Rika e revela seu esquema para torturar Rine, a conectando a um dispositivo. Rika, animada por ter sido escolhida nesse plano, pergunta onde ela precisava colocá-lo, acreditando que ela vai fazer a mas Nemo sorri maldosamente e diz a ela que Rika também será conectada ao dispositivo. Nesse momento, Keisuke tenta comentar com ela, dizendo que Rika não fez nada de errado e não deveria ser tratada daquela maneira. Nemo apenas lançou o sorriso mais diabólico e lhe deu uma escolha. É ou Rika ou Kanai que vai para o palco. Keisuke sabe que não pode deixar Kanai suportar o que Nemo tinha planejado, então com o coração pesado ele escolhe a Rika. O que acontece a seguir me assombra por dias. Cara, eu não consegui olhar para sorvete sem me lembrar dessa cena. Sem entrar em muitos detalhes, o melhor que eu posso descrever essa cena é... Lembra da centopeia humana? Onde a boca deles era costurada na bunda deles? É tipo isso. Exceto que nessa cena, eles usam tubos. Você sabe onde isso vai dar. Isso é o mais longe que irei com a descrição, tá, mano? O resto você imagina. Honestamente, eu não teria sentido vontade de vomitar só com o visual. Mas a escrita, mano,
O escreveu tão vividamente que eu pude imaginar aquilo entrando na minha própria boca, mano. O restante da rota é um ciclo impagável dela submeter Rin a ainda mais ator. Enquanto também provoca Keisuke. Em determinado momento, Rin revela porque decidiu lutar contra Nemo e a derruba. Veja bem, quem derrota aquele que está no controle se torna o próximo governante da escola. O plano de Rin era derrubar Nemo e restaurar o equilíbrio, mas falhou. Porque Nemo tem um espião que a dedurou, permitindo que ela atacasse primeiro. Depois disso, nós tivemos uma cena final onde Kanai é forçada a se tornar uma alma. De novo, eu vou poupar vocês do detalhe, mas essencialmente, um grupo de estudantes entrega ela. Suas roupas sujas, manchado com... eu não consigo, sério, vamos lá, vamos seguir em frente. Depois daquela cena repulsiva, nós finalmente chegamos na parte importante da rota. Do final verdadeiro. É revelado que Keisuke e as outras garotas são sobreviventes de um jogo mortal, que cevou a vida de muitos estudantes. Keisuke se lembrou de correr do caos, desativando sua coleira, correndo para a sala de transição e sendo esfaqueado por Nemo. Com suas memórias restauradas, ele retornou à sala de transição, a confronta e diz a ela que ele se lembra de tudo. Ele sabe que ela estava no controle desde o início. Nemo lança um sorriso maligno e vai embora. Enquanto ela sai, Keisuke jura matá-la quando chegar a hora. Ele não teve que esperar muito, no entanto, porque no dia seguinte, Keisuke soube que Nemo havia sido levado por Kanai. A raiva o consome, enquanto ele ouve Nemo provocá-lo sobre o que ele fará com ela, incapaz de se conter, ela sufoca, até que o rosto dela fica vermelho, e seus olhos... É isso. Nemo finalmente está recebendo o que merecia. Depois de tudo aquilo, estamos prontos para vê-la. Exceto que ela não morreu? No último momento, Keisuke se acalmou. Ele correu para chegar a Kanai, mas antes que alcançar, alguém o esfaqueou por trás. A princípio, ele presumiu que era Nemo, tentando impedi-lo de salvar Kanai. Mas se foi Nemo que fez isso, então por que ela estaria chorando? Porque essa pessoa de sangue frio e sádica está derramando lá. Quando sua visão escurece, uma pergunta permanece. Nemo era verdadeiramente má? Bem, a verdade não é não. Mas para entender o porquê, precisamos voltar mais uma vez, mas para trás. Você é atacado Keisuke, um estudante da Whole Cake Academy, que um dia acordou preso em uma instalação com 5 outras garotas. No computador, podemos escolher uma garota e prosseguir para sua rota. Você pode notar que a rota da Kanai agora está jogável. Lembra mais cedo quando o Nemo pediu para Keisuke escolher a Kanai como sua parceira? Mas Keisuke rejeitou a ideia? Bem, agora temos a chance de explorar a rota dela, o final real e verdadeiro. A rota de Kanai é fascinante, porque só escolher de diálogo, quando a caixa de escolha apareceu, pode levar Keisuke para outra rota inteiramente. Falaremos sobre isso mais tarde, mas por agora, Keisuke escolhe Kanai, e a submete a uma punição terrível. Tenho que dizer que, no entanto, que as punições dela são felizmente relativamente leves. Pela primeira vez, não tem como comer merda dessa vez, o que já é um alívio. Ainda assim, uma coisa me incomoda ao longo dessa rota, e é o súbito flashback dessa imagem. Eu não sei porque eles acharam uma boa ideia de piscar essa imagem de repente, ao longo da rota dela. Tipo, em um minuto eu tô lendo um texto, e no minuto seguinte essa coisa me deu um susto? Isso aqui é um jogo de terror, cara. O resto dessa rota progrediu de forma semelhante à rota da Nemo. Exceto que dessa vez, Keisuke não se conteve. Quando chegamos na parte em que Keisuke sufocou a Nemo, em vez de mostrar medo, Nemo riu, maniacamente, o que irritou ainda mais. E ele não se importou, e apertou seu aperto, até ouvir o pescoço dela estralar. Finalmente ela fica no chão dessa vez. Enquanto ele começa a se acalmar, Keisuke espera ver o sem vida de Nemo no chão. Mas quando ele abre os olhos, fica chocado ao se encontrar de volta naquela sala branca. E dentro de um tanque transparente. Enquanto eles perguntavam por que ele estava preso ali, a voz de uma garota pergunta se ele estava acordado. Ele se vira em direção ao som e viu uma garota de jaleco, que parecia exatamente com o Kanai. O que estava acontecendo? Bem, isso aqui é a maior plot twist de euforia de tudo. O Kanai explicou que tudo que ele experienciou fazia parte de um jogo. Então, manipulou seus 5 sentidos para criar um mundo de jogo, hiperrealista, enquanto ele estava inconsciente no tanque. Tudo, desde acordar na sala branca, até lá a demo, incluindo torturas e punições, foi tudo uma experiência virtual.
Keisuke não consegue acreditar que tudo foi um jogo. Mas enquanto ele seguia Kanai, a verdade se tornou inegável. Ele esteve vivendo em uma simulação. Ao longo do caminho, ele conheceu outros do mundo do jogo, como Rika Natsuki. Rika é muito parecida com sua contraparte no jogo. É brincalhona e infantil. Embora sua personagem da vida real seja um pouco mais madura. O mesmo não pode ser dito de Natsuki, pois ele descobriu que ela não é sua professora, mas alguém profundamente envolvido no que está acontecendo. Enquanto eles a observam conversar, Keisuke não consegue se livrar da sensação de que tudo parecia real. Apesar da existência de Kanai de que tudo era um jogo, ele se recusou a aceitar. A sensação, a emoção, o momento em que ele Nemo. Tudo isso pareceu vívido demais. Incapaz de aceitar, Keisuke arrancou o cartão de acesso de Kanai e disparou para fora da instalação. Pesquisadores tentaram detê-lo, mas falham, e Keisuke escapou. Ele avista sua escola à distância e corre em direção a ela. Agora, ele espera encontrar sua escola devastada por Nemo, mas quando ele chega lá, está extremamente quieto. Não havia gritos, apenas os corpos inconscientes de estudantes, sendo fechados em sacos para corpos. Momentos depois, Kanai aparece e diz a Keisuke que ele é tolo por tentar escapar. Ele deveria ter aceitado seu destino e retornado ao tanque de vidro. Então ela menciona que perdeu a aposta e deve levá-lo ao paraíso. Ouvindo a palavra paraíso, Keisuke congela de medo. Seu corpo instantaneamente recorda o terror do que paraíso realmente significa. Conhecendo os horrores daquilo, ele foge em pânico. Ele desceu as colinas correndo em direção à estrada, correndo até avistar uma casa de fazenda. A salvação estava ao alcance, mas quando ele bate freneticamente, a porta se abre, e ele está de volta na instalação. A Kanai lhe dá as boas-vindas. Ela explicou que manipulava seus sentidos através do coleiro em seu pescoço, projetando um mundo simulado, onde ele pensou que escaparia, apenas para guiá-lo de volta à instalação. Como se isso não fosse suficiente, Kanai soltou outra bomba. Ela nunca foi sua amiga de infância. Aquelas memórias que eles cresceram juntos, isso foi uma memória falsa, plantada por ela por todo esse tempo. E não apenas isso, eles mexeram com a memória dele, a ponto dele não conseguir mais distinguir a realidade da ilusão. Isso que não é apenas mal, é completamente aterrorizante. Incapaz de suportar, Keisuke foge novamente, desta vez na direção oposta, apenas para ficar cara a cara com a Hine, ou o que restou dela. Metade de seu corpo está fundindo a uma máquina, seus braços substituídos por próteses, suas pequenas mãos mecânicas estendidas por sua cabeça, imitando o cabelo. Chocantemente, quando Hine acorda, ela chama Keisuke de pai. Isso significava que em sua rota, onde Keisuke revelou que foi agredido pela sua mãe, aquelas memórias eram reais, e não fabricadas pela Kanai. Keisuke pressionou por mais respostas, mas Hine de repente enlouquece, o assustando. Kanai apareceu e o levou para a sala seguinte. Aqui ela reitera mais uma vez que nunca foi a sua amiga de infância. Ela revela que Nemo esteve imitando suas ações o tempo todo. Então a Kanai decidiu copiar Nemo para se tornar amiga de infância de Keisuke. O primeiro Keisuke perguntou a Kanai por que ela estava fazendo tudo isso, mas essa desgramenta apenas sorriu e disse que seu motivo era apenas vê-lo sofrer. Ela então zombou dele, mexendo repetidamente com seu cérebro, o mostrando a versão gentil e carinhosa dela no mundo virtual. Ela faz isso mais algumas vezes e diz a ele que o está entregando de volta para Nemo. Kanai o levou a uma sala com uma porta enorme, semelhante à que vimos na rota de Hine. Lá dentro, Keisuke vê Nemo dormindo em um tanque transparente. A verdadeira história de euforia se desenrola aqui, e há muito o que falar. 6 meses se passaram, e muita coisa mudou. Kanai trai a organização e foge com Nemo. Um dia, Keisuke recebeu um código que Natsuki lhe deu, quando ele escapa da instalação e a contata. Eles se encontraram, e Keisuke descobre que Natsuki largou o emprego. Juntos, eles elaboraram um plano para salvar Nemo. Quando Keisuke descobre que Natsuki é uma ex-mercenária, ele pede a ela para treiná-lo, e ela concorda. O tempo passa, e Keisuke completa seu treinamento. Ele rastreia Kanai, usando pistas que ela deixou em sua antiga escola, mas quando ele chega ao local, já é tarde demais. Ele encontra Kanai, morrendo em um beco, de uma facada fatal. Mas Keisuke sabe que Kanai é uma garota teimosa, e ela não caiu sem lutar. Dentro de um prédio próximo, Keisuke descobre numerosos corpos de pessoas que ele presumiu terem sido enviadas para matá-la. Procurando em uma das salas,
ele encontrou o que Kanai estava protegendo. A garota que ele prometeu salvar. Sua amiga de infância, Nemo. Os dois se reencontraram e o jogo termina. Então, antes de prosseguirmos, eu quero falar sobre o final brutal e o neutro desse jogo. O neutro é bem direto. Apenas escolher todas as 5 garotas naquelas 5 rodadas e o jogo terminará. Com o Keisuke descobrindo que a instalação em que eles estavam presos era na verdade bem perto dessa escola. O final brutal é onde o jogo toma um rumo sombrio. Lembra do flashback que vimos ao longo da roda de Kanai? É isso. Na verdade é um prenúncio para o final brutal. Mas para chegar lá, você precisa desbloquear a roda de Kanai e escolher todas as opções que amplificam o desejo mais sombrio de Keisuke. Isso só aparece na roda de Kanai. Você saberá que está no caminho para o final brutal quando o Keisuke começar a falar como um maníaco total. O resto dessa rota é bem parecido com a rota de Kanai, exceto que podemos ver como Keisuke lentamente muda e perde sua boa natureza. É bem parecido, até chegamos ao ponto que Nemo chamou Keisuke para o ginásio, o que eventualmente levou à sua morte na roda de Kanai. Só que desta vez, as coisas não saíram como planejado, porque quando ela perguntou a Keisuke se ele queria torturar a Kanai, temos uma nova opção, onde ele concorda. E aqui está a parte em que fica perturbador. Nemo deu anestesia para Kanai, para que ela não sentisse dor nenhuma. Ela então a amarrou em uma mesa com o estômago exposto. Nós então vemos Keisuke se aproximar de Kanai, com o skate Sanwon. Bem, você já sabe como vai acontecer. Pouco depois, o mestre do jogo apareceu e ofereceu a Keisuke um acordo, onde ele deve derrubar Nemo e se tornar o próximo governante. A pessoa então lhe entregou uma outra colheira, que ele então usou em Nemo. A tela escurece e vemos Nemo com metade do seu corpo dentro do contetro, enquanto todos seus dentes foram arrancados e silicone foi injetado em seus lábios. Eu não acho que preciso explicar o que aconteceu com ela, mas se você acha que esse aqui é o fim, fica pior, pois o final mostra o que aconteceu com todas as garotas. Rika é reduzida a um mero animal de estimação, que é incapaz de falar como um ser humano. Rini se tornou um saco de pancadas pessoal. E finalmente, ele colocou o cubo de Kanai no sofá e o preservou lindamente para que pudesse admirá-lo todos os dias. Então, o que exatamente aconteceu em Euforia? Por que Kanai é má aqui? Nemo é boa o tempo todo? Bem, para entender a história, temos que voltar ao início, antes dos eventos de Euforia. Antes do evento de Euforia, os ricos e poderosos encontraram uma instalação de pesquisa para lançar o Projeto Paradise. O objetivo é estender a vida de indivíduos ricos e políticos em todo o mundo, revertendo seu envelhecimento. Mas há um porém. A tecnologia de reversão de idade ainda não existe. Então, até que seja desenvolvida, eles optam por dispositivos de prolongamento da vida, entrando em um sono sem fim. Anos depois, uma garota falhou em sua tentativa de e entra em estado vegetativo. Seus pais a internam no hospital, administrado pelos pesquisadores, que veem uma oportunidade e a usam como cobaia. Eles a conectam a um dispositivo protótipo e descobrem sua fúria avassaladora, induzido por sonhos. Percebendo seu potencial, eles a tornam o núcleo do projeto, apelidada de Bela Adormecida. A garota é conectada a um dispositivo, se tornando o coração do Projeto Paradise. Alguns anos depois, os pais de Kanai se juntam à equipe de pesquisa e inventam um dispositivo que digitaliza o sonho da Bela Adormecida, criando mundos de sonho personalizados para aqueles nos tanques. Esse avanço significa que eles não dependem mais do sonho dela. Eles podem controlar o mundo virtual externamente com o pressionar de um botão. Isso explica por que Rika e Keisuke experimentaram mundos diferentes. Com o problema resolvido, os pesquisadores agora olham para o futuro. Eles sabem que o corpo da Bela Adormecida não durará para sempre. Então, eles precisam de uma substituta. Entra Nemo. Nascida na instalação e criada dentro dos muros, sua vida muda quando a mãe de Kanai a liberta. Mas aí que está a questão. A mãe de Kanai é uma espiã, enviada de outra empresa, que quer tomar o projeto para si. Ela se infiltra na instalação e se aproxima de Reishi Kokari, o pai de Kanai, que é o pesquisador principal na época. Após se casarem
eles têm a Kanai. Antes de Nemo escapar, a mãe de Kanai a esconde em uma seção de caverna, a avisando pra não sair ou falar com adultos se quiser sobreviver. Felizmente pra Nemo, houve uma forte explosão, e a parte da caverna foi selada. Ela então vagueia pela caverna, onde conheceu um jovem garoto chamado Keisuke. Ela teve medo no início, mas gradualmente se abriu com ele, devido à sua bondade. Keisuke prometeu a levá-la para fora um dia, para ver as estrelas e viajar pelo mundo. Ele então a ensina a cantar Brilha, Brilha Estrelinha. Nossa, falei tudo errado. Algo que Nemo mostra brevemente no início da roda de Natsuki. Por um tempo as coisas se acalmam, mas como diz o ditado, nada de bom dura para sempre. Um dia, Nemo foi capturada pelos pesquisadores. Keisuke, que estava com ela na época, sabe que Nemo não queria voltar para a instalação, e ela se recusou a obedecer, até que lhe foi pedido para escolher entre pagar as memórias de Keisuke ou eles nos matariam. Isso deixa ela com medo, pois ela não queria perder seu único amigo, então ela escolhe apagar a memória dele. Nemo continua com seu papel, como a próxima Bela Adormecida. Algum tempo depois que eles apagaram a memória de Keisuke, ele foi sequestrado e agredido pela mãe de Hine, que é líder de um culto religioso. Ela fica grávida e exige que os pesquisadores acelerem o crescimento do Messias em seu útero. Eles concordam com a condição de que Hine seja entregue a eles. Ele cumpriu, e os cientistas levaram Hine e o feto da sua mãe de volta à instalação para realizar alguns experimentos de genes. Graças ao experimento, Hine se tornou uma garota. Mas como a Hine não é um menino como sua mãe esperava, ela foi considerada um fracasso, e sua mãe eventualmente enlouqueceu. Hine é enviada para um orfanato, apenas para retornar anos depois, como uma peça de reprodução para o Projeto Paradise. Uma nota aqui: a dor de cabeça que ela sentiu ao longo de sua rota são provavelmente as vozes de Kanai e dos outros pesquisadores. Como foi revelado que tudo era um jogo, poderia ser possível que ela tenha ouvido os pesquisadores falando sobre ela, e que isso de alguma forma a influenciou. Alguns anos depois desse incidente, Nemo teve a oportunidade de frequentar a escola. Acompanhando estão duas pessoas: Natsuki Aoi, uma mercenária disfarçada de professora, e Kanai Hokari, a filha dos pesquisadores anteriores, que construíram o dispositivo de sonho. Ela se transferiu para a Hokage Academy, onde conhecia Keisuke mais uma vez. Os dois então se reconectam e passam suas vidas escolares felizes. Até que um dia, um jogo de assassinato foi anunciado. O que aconteceu foi puro caos. O Keisuke ficou com a Nemo durante o jogo inteiro. Estava prestes a capturar o mentor, quando de repente ele foi empalado com uma barra de metal. Foi revelado que tudo isso foi planejado por Kanai, para trazer à tona a Bela Adormecida. Veja, um dos requisitos para se tornar uma Bela Adormecida era experimentar um desespero imenso e perder toda a esperança na humanidade. Eles tentam isso com ela, mas Nemo nunca perde esperança, porque ela tem Keisuke. Ele é a sua luz no fim do túnel. Não importa o quão difíceis as coisas fiquem, Nemo pode suportar, porque ela tem Keisuke para lhe dar força. Mas depois de vê-lo morrer nos seus braços, Nemo instantaneamente perde toda a esperança na humanidade, e estava muito perto de desistir, e seguir as ordens de Kanai. Mas no último minuto, ela implorou para que ela o salvasse. Kanai concordou em fazer isso, mas apenas se Nemo concordasse em fazer uma aposta. A aposta era fazer Keisuke a odiá-la ao ponto de matá-la. Keisuke seria o animal de estimação de Kanai por toda a sua vida, enquanto a Nemo se tornaria a Bela Adormecida. Isso explica porque ela tenta tanto fazê-lo odiá-lo. Contra todas as probabilidades, Nemo ganha a aposta, e Kanai não teve escolha, a não ser honrar sua promessa. Ela liberta Keisuke, e ele entra no VR para se encontrar com Nemo. Os dois tiveram um momento íntimo, após o qual Nemo pediu para que ele ficasse com ela para sempre. No entanto, Keisuke recusou, e disse a ela que queria encontrá-la na vida real, não na versão desse mundo falso. Então, ele rejeitou a oferta dela, mas prometeu salvá-la da instalação algum dia. Relutantemente, Nemo concorda em deixá-lo ir, já que confia nele. Depois que ele escapou, Keisuke treina Natsuki por alguns anos, e usa suas habilidades para salvá-la. Ele descobriu que Kanai havia traído a organização, ele levado Nemo com ela. Quando ele a rastreou, ele a encontrou morta, junto com alguns agentes que foram enviados para matá-la. Keisuke conseguiu localizar Nemo,
mas descobriu que suas memórias foram apagadas. Ainda assim, não importava porque, no final, os dois estão reunidos, mais uma vez. E obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E outra coisa, se inscreve no canal e dá aquele like, porque, pô, mano, olha a trabalheira que eu tive de fazer esse vídeo, mano. Dito isso, o meu nome é Yuji, e eu vou ficando por aqui.